Fala pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série O que realmente importa em uma palestra, mas na realidade esse é um conteúdo bônus. Eu não vou falar de uma coisa que realmente importa, mas eu vou falar de coisas que não importam tanto quanto a gente às vezes imagina que importa em uma palestra, tá? Então, como eu disse, é um conteúdo bônus para a gente complementar o que nós falamos nos últimos vídeos dessa série. Então é o seguinte, uma das coisas que eu considero que não são tão importantes assim, tá, em uma palestra, é justamente a formalidade. Formalidade é algo que muitas vezes as pessoas que não têm tanto costume talvez em ministrar palestras, quando vão ministrar, tentam ser muito formais, usar, por exemplo, conjugações verbais, palavras que elas nunca usam e fica totalmente antinatural, mas para tentar deixar formal e até, por exemplo, o tom da voz acaba ficando bem monótono, né, para poder não parecer uma conversa como essa que eu estou tendo com vocês, para ficar uma coisa bem formal mesmo. Então as pessoas às vezes lançam mão desse tipo de prática, de ser bem formal no discurso, por vários motivos, para tentar ser mais profissional, para tentar convencer, mas eu confesso para você que não é algo que eu considero importante, tá? Pela experiência mesmo que eu tenho. Claro que cada um de nós tem um tipo de falar em público, tem um estilo e ao mesmo tempo também cada situação exige uma coisa, eu entendo isso. Porém, eu percebo que assim, em geral, pelo que eu tenho acompanhado e até na minha experiência mesmo em assistir palestras, não só em ministrar palestras, eu percebo que muitas vezes as pessoas com quem eu converso, elas valorizam muito mais um orador, uma oradora, que consigam se conectar com as pessoas, se identificar com elas, mesmo que falando de uma maneira mais natural, mais tranquila, mas se identificar, mostrar que ela faz parte de um mundo no qual o ouvinte também faz parte, ele vai conseguir aprender aquele conteúdo e praticar aquilo, coisas desse tipo. E até mesmo a naturalidade que isso traz. Quando você fala de uma maneira mais tranquila, você é mais natural e as pessoas não te enxergam como um robô ali falando um script. Eles te enxergam, essas pessoas vão te enxergar na verdade como uma pessoa que está vivenciando aquele conteúdo. E aí eu acho que é algo que impacta mais. Por isso que eu não diria que a formalidade é algo que deveria ser tão valorizada no momento em que você vai preparar um discurso, ok? Um outro ponto que eu considero também assim que não é tão importante para um discurso é justamente a questão de você trazer conteúdo demais. Eu estou tentando trazer aqui um termo específico, poderia ser o exagero, né, a sobrecarga de conteúdo. Muita gente tem esse receio, né, de falar, poxa, eu acho que eu vou preparar um discurso, eu tenho que mostrar que eu sei bastante, eu tenho bastante conteúdo, e na verdade aí a pessoa acaba sobrecarregando de conteúdo a palestra e acaba que ela não explica nada. Então tem muito conteúdo, só que esse conteúdo não foi tão absorvido quanto poderia ter sido se fosse pouco conteúdo, mas mais bem explicado. Percebe? Então é algo assim que eu não valorizaria demais. Tudo bem, tem ambientes, uma aula, por exemplo, que exige que você fale uma determinada quantidade de assuntos e de temas, de fato você talvez vai sobrecarregar de conteúdo. Mas não foque nisso, entende? Não dê esse foco do tipo, nossa, eu tenho que colocar muito mais conteúdo, mais e mais, porque vai ser melhor. Não vai ser melhor. Em geral não vai. Claro, mais uma vez, eu gosto de reconhecer isso, depende da situação, tem ambientes específicos em que isso vai ser exigido, mas não é algo que numa palestra de modo geral eu valorizaria tanto. Claro, né, você vai preparar um conteúdo de qualidade, mas não se preocupe com sobrecarregar de conteúdo aquela palestra, colocar o máximo de conteúdo possível. Eu acho que é muito mais efetivo você trabalhar com menos conteúdo, mais explicada, mais exemplos, mais ilustrações de cada tópico, que eu acredito que isso fixa muito mais na mente das pessoas. Como eu disse, é uma coisa que eu falo por experiência como orador e como ouvinte também, de várias palestras, e eu percebo que isso, para mim e para as pessoas com quem eu converso, fazem diferença. Outro detalhe que eu acho que não é tão importante para uma palestra, que é importante, mas nem tanto, é o material complementar. O que seria isso? Tudo que complementa a sua fala. Slides, vídeos, qualquer tipo de material que você leve para a palestra. São coisas interessantíssimas, tá? Não estou dizendo para você não valorizar isso. Mas cuidado para não dar foco demais. Eu vejo pessoas que às vezes vão preparar uma palestra, elas se preocupam tanto com preparar o slide que vão usar, que elas depois na hora elas não sabem nem o que falar, elas só ficam lendo o slide. Então isso acontece, porque valorizou demais a coisa errada. Eu ensino uma técnica, e talvez em algum momento eu vou passar ela aqui no YouTube para vocês, de como preparar um discurso, para você poder colocar esse conteúdo que você vai falar no discurso na sua mente, tá? Tem técnica para isso, mas quando a gente foca demais no slide, a gente acaba, no fim das contas, sendo leitores de slide e não palestrantes.
percebe? Então é algo também que eu não diria para dar tanto foco, embora, claro, existem várias situações em que os slides e vídeos e materiais complementares podem fazer toda a diferença no seu discurso, então faça uso deles, mas não dê esse foco exagerado, o foco é na sua fala. É um conteúdo que você vai trazer para as pessoas. Use um slide, por exemplo, mais para ser uma estrutura de tópicos, para você ler o slide e lembrar do conteúdo que você vai falar. E aí, dessa maneira, você sincroniza, né, de modo que você lê o tópico ali, daí você vem e fala da sua experiência para as pessoas, fala do que você conhece, seu conhecimento. Eu acho que é algo bem mais efetivo do que colocar lá, focar demais, colocar um monte de conteúdo no slide e ficar só lendo ele no fim das contas. Percebe? Então é algo que eu valorizo também. Então eu diria para você, não valorize tanto os slides. Legal? Então basicamente é isso aí, espero que esse conteúdo bônus tenha feito diferença para você e que as suas próximas palestras sejam a cada dia mais bem-sucedidas.